A paz de Deus a toda a querida Irmandade. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Me chamo Daniele, sou aqui do Quatinga, Mogi das Cruzes. Querida Irmandade, eu quero contar o meu testemunho, vou tentar abreviar o máximo que eu puder, né? Eu peço perdão à Irmandade, porque eu não sei contar, né? Não sei falar direito, mas eu vou falar conforme Deus colocar no meu coração aqui. Irmandade, eu conheço a Graça desde criança, minha família inteira é da congregação, né, da parte paterna, mas com o tempo a gente quer conhecer outras coisas, a gente quer se envolver com as coisas mundanas, né, e na minha adolescência o Senhor me chamou, né, tempo de mocidade na Graça, né, desci as águas do Santo Batismo, porém eu não permaneci, eu saí, voltei para o mundo, para as coisas que o mundo ali me ofertava, parecia ser muito melhores aos meus olhos. O Senhor permitiu eu passar por muitos lugares, passar por muitas situações, mas mesmo na minha rebeldia, o Senhor esteve presente comigo, me guardando, me livrando de todo mal. E eu vim ficar grávida nesse período qual eu fui, né, para o mundo. O Senhor me concedeu o grande milagre de ser mãe e tive meu primogênito Pedro Lucas. E com o tempo eu queria ter uma estrutura familiar, eu não permaneci, né, com o pai do meu filho. Eu queria com o tempo ter uma estrutura familiar, saber o que era ter um lar, porque eu tive uma infância muito devastadora. E o meu psicológico, ele não conseguia, ele parecia que ficava só parado naquilo, ele não fluía, ele não ia pra frente, eu não conseguia pensar em outras coisas. Eu vivia presa naquele mundo de tudo o qual a minha infância ali, né, me aprisionou. Então, Satanás me aprisionou, né, e eu não conseguia me libertar, não conseguia caminhar. E um belo dia, falando com Deus, o Senhor, ele preparou o meu esposo, e desse relacionamento o Senhor nos abençoou, né, com uma filha, me dando a oportunidade de mais uma vez ser mãe. Porém, a Ana Júlia, ela ouvia, ela falava, e com o tempo, com 3 anos e meio, 4 anos, percebemos que ela já não ouvia mais, já não falava, ela não tinha ela não prosseguia, né, ela ficava só ali no básico mesmo, e com o tempo ela foi parando, e quando a gente colocou ela na escolinha, foi comprovado que ela tinha perdido a sua audição, e era, né, bilateral, profundo. E eu comecei a me revoltar com Deus, me revoltar com o mundo, me revoltar com a vida. Comecei a ter mais revoltas ainda, e fui me prendendo, voltando novamente ao meu passado, e aí eu já nem sabia mais se eu queria uma família. Parecia que tudo me deixava assim muito confusa, né? E eu não aceitava ela ser daquela forma. Eu não aceitava aquilo, não por preconceito, não. Mas ela ouvia, ela falava, e qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o seu filho assim? E eu não entendia, não tinha respostas, e eu comecei a buscar numa outra religião. E ali eu me envolvi muito com essa religião, eu fui me prendendo muito, levei o meu esposo, levei o meu filho, e levei minha filha, e ali eu, né, cada vez mais eu ficava mais envolvida. Meu esposo, para não me contrariar, ele aceitava, mesmo não gostando, meu filho também, e ficava ali. Em um certo momento, Deus permitiu que acontecesse algo, né? Ele permitiu que o inimigo entrasse na nossa casa e nos tirasse a paz de uma forma assim de muito medo mesmo, foi muito pavor, foi muito medo, enfim. E ali a gente corremos para procurar logo uma denominação,
para a gente poder se humilhar pelo perdão, né, aos pés do Senhor. Chegamos, passamos por vários outros ministérios, porque o meu esposo, congregação, ele não aceitava, ele não queria congregação de jeito nenhum, né? Mas o Senhor ali, ele foi tomando os caminhos, Deus foi trabalhando no coração dele, foi trabalhando no meu, foi me libertando aos poucos, foi trabalhando na vida dos meus filhos. Deus foi fazendo, assim, coisas lindas e surpreendentes. Mas ainda até chegar, né, a congregação, passamos por muitas coisas. Um belo dia, alguém da família chegou e falou ali, meio que zombando, porque meu esposo falava assim, eu queria ter agora mais um filho, né? Mas era uma brincadeira, não era nada sério, a gente estava fazendo uma brincadeira de família mesmo. E aí uma pessoa da família se levantou e falou assim, sabe por que Deus já deu a esposa com um filho para você? Porque você nunca vai poder ser pai de um menino. Você nunca vai. Então se contenta com a filha que Deus te deu. E se contenta com esse filho, né, que você adotou. Porque de seu sangue você nunca vai ter um filho homem. Confesso para a querida Irmandade que eu fiquei muito assustada e meu esposo ficou muito revoltado. Saímos desse local, né, retornamos para o nosso lar. E ali começamos a passar por tantas situações. E um belo dia eu descubro que eu estou grávida. E ao descobrir que eu estou grávida, eu ainda sonho que é um menino. E quando eu chego para fazer a ultrassom, ali a moça que faz a ultrassom, né, a médica, perguntou para mim, você quer saber o sexo? Eu falei assim, eu quero. Mas aí ela perguntou, olha, você pode escolher uma menina ou um menino. Você já sabe o que é? Você gostaria, né, de dar um palpite? E eu falei assim, eu já sei o que é. Ela, sério, é o quê? Eu falei, é um menino. Ela pegou e falou assim, meu Deus, é um menino mesmo, como que você sabe? Como que você sabia, né? Você já tinha feito ultrassom antes? Eu falei, não, mas eu sonhei, eu vi um menino. E ali eu fiquei pensando no nome. Que nome dar ao meu filho, né? Que nome? Eu queria que fosse 2 nomes, porque eu tenho Pedro Lucas, eu tenho Ana Júlia, também queria que fosse 2 nomes. E então, Deus me deu Caleb Quilion. Foi uma gestação muito difícil, foi uma gestação que me causou muitas dores, que me causou muita dependência, né? Eu tive muita dependência nessa gestação. Tudo eu precisava de uma ajuda, tudo eu precisava né, de ter ali alguém para poder me ajudar. E foi quando saiu na época, né, dessa gestação o ensinamento para minha filha, que, né, para ela poder estudar e aprender Libras. E ali todos nós da família também conseguimos, né? Por sermos os pais, né? Então nós conseguimos gratuitamente. Só que não durou muito. Se a gente foi um mês, assim, foi muita coisa. Eu acredito que nem um mês tenha dado. Porque eu comecei a sentir muita dor. Eu andava, parecia que o meu ventre ia cair, parecia que eu iria ter o bebê a qualquer momento no meio da rua. Eu dava um passo, eu chorava, eu dava um passo, eu queria gritar, e eu dava um passo e eu olhava para ver se não tinha ninguém me olhando, né? Para ninguém ver que eu queria gritar, que eu estava chorando. Então foi muito difícil. Fui passar numa consulta e nessa consulta ali mesmo eu já fiquei, me encaminharam já para o hospital. Fui parar, Deus me mandou para tão longe e eu fiquei tão entristecida, né? Fiquei tão assim entristecida, apesar de eu querer ir para aquele determinado lugar, por ver que era um bom lugar, eu ouvia as pessoas falando, mas eu não sabia que eu ia ficar sozinha. E o Senhor me mandou para o hospital de Diadema, longe de tudo e de todos. Meu esposo já não tinha mais condições, perdeu o emprego, a gente não tinha como pagar mais o aluguel, a gente passou por tantas dificuldades.
por tanta situação. Fiquei longe dos meus filhos, meu esposo tinha que ficar dependendo de ajuda de alguém, a gente tinha que ficar esperando para ver se alguém, né, ali seria tocado por Deus para poder dar o café da manhã para os meus filhos ou um almoço. E eu falava para os meus filhos: vocês ficam aqui dentro de casa, né? Eu sempre falava, né, quando a gente podia ter a oportunidade de conversar por telefone, não fala nada para ninguém, não peça nada para ninguém, fiquem quietinhos, quietinhos, só orem. E ali, querida Irmandade, foi passando ali aquele momento de muita dor, muita luta, muita dificuldade e aquele desespero batendo, eu sozinha naquele lugar. E uma noite, querida Irmandade, depois de eu estar ali já uma semana naquele hospital, eu deitei e eu comecei a sentir um incômodo muito grande e uma inquietação, uma falta de ar, um calor, um aperto no peito, algo assim que me sufocava, parecia que uma mão enforcava meu pescoço. E uma dor tão grande, e eu tentando me controlar ao máximo, né? Eu não sabia que eu tava tendo uma crise de ansiedade. E ali eu tentava me controlar ao máximo. Tinha uma outra moça no quarto, ela queria a janela fechada. E eu precisava daquele ar, eu já tava presa, me sentindo presa. Foi quando eu me levantei. E eu me lembro de ter dado poucos passos no corredor. Minha vista escureceu, eu não via mais nada praticamente. E a única coisa que eu me lembro foi que a enfermeira perguntou para mim assim: Dani, tá tudo bem com você? E eu me lembro assim que eu me apoiei na parede, no que eu fui virar eu caí. E nisso que eu caí, já veio as pessoas ali para me socorrer. A doutora já começou a correr, gritando, pedindo para que preparasse a adrenalina para poder aplicar em mim, mas eu já ouvia tudo muito longe, né? E aquela falta de ar, e eu me debatia muito, me colocaram na maca, tiveram que me amarrar. Eu nunca imaginei que eu ia ficar numa situação dessa. E ali, ela teve um certo momento que ela estava tão desesperada quanto eu e tentando salvar duas vidas, não era mais uma. Ela estava lutando por duas vidas e ela gritou: Dani, pelo amor de Deus, fica quieta, nos ajuda. E eu falava assim: eu quero água, eu quero água, eu quero água. E aquele incômodo, aquela coisa. E a minha vista escurecendo cada vez mais. Eu nem sabia que eu tinha sido internada porque eu estava com pré-eclâmpsia. E ali eu só escutava aqueles gritos e aquele corre-corre. Me levaram para o centro cirúrgico com urgência. E ali o médico tentando brincar comigo, me animar, porque ele estava tentando ali dar continuidade da salvação de duas vidas. E ali eu só escutava assim: tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher. E aquilo ficou na minha cabeça, né? É porque ele falou assim: tem que escolher entre a mãe e o filho. E agora, como que liga pro pai? Era 3 horas da manhã, quase. Como que liga pro pai? Não consegue, ninguém atende, não conseguimos, não tá atendendo. E aquilo ficava na minha cabeça, sabe? Tem que ser um dos dois, qual dos dois vai ser? Tem que ser um dos dois. E eu gritava: eu quero meu filho, salve meu filho. Na minha pouca força. Mas eu mesmo não estava ali, eu lutava com todas as forças para poder estar ali. Foi quando eu vi algo branco passando, né? Eu vi uma luz branca passando, e ali essa luz me levou a olhar para o lustre. Só que eu ignorei. E ali eu comecei: eu quero água, eu quero água. E a moça: não posso te dar água, você não pode beber água. E eu falava assim: pode sim, eu já vi falando que pode molhar o gases e colocar na boca. Pelo amor de Deus, coloca água na minha boca, por favor, eu preciso de água. Aí o médico foi lá e autorizou ela fazer aquilo, colocar gases, e eu pegava aquela gases com tanta sede, com tanta vontade, e aquela gases não molhava nem o meu lábio. E eu falava assim: eu preciso de água. Foi quando, né, eu vi que me amarraram ainda mais. O médico pediu ali, né, naquele momento, para poder me amarrar.
E ali ele falava assim, não dá mais. Ou é um, ou é outro, porque o bebê subiu. E nessa hora foi da onde essa luz passou de novo e me levou a olhar naquele lustre, né, pro teto ali, e eu já não via mais exatamente nada, só a visão que Deus me dava. E eu via a música que tocava, permanecia e permanece ainda na minha mente, né? Eu ainda lembro muito ainda. E ali eu via uma roda num terreiro de terra vermelha e vinha ali saindo de uma trilha da mata, né? Um homem negro, muito magro, com um galo na mão. E ele trazia esse galo e já tinha um tacho ali já no chão. E aquelas pessoas dançando e cantando, todas ali adorando aquele Deus que estava entrando ali, né? E ali começando a adorar ali aquela entidade, o qual eles chamam de deuses deles, né? E ali ele cortou o pescoço daquele galo e ele fazendo dança, ele chacoalhava o galo para cima e para baixo e aquele sangue pingava e pingava e ele gritava fazendo aquele ritual. E ali eu escutei, é morte, né? Eu vi a minha morte. Foi quando, de repente, assim, quando os meus olhos se fecharam, algo maior ali naquele momento, uma presença muito maior, abriu os meus olhos novamente e me fez enxergar que Deus, ele estava ali, limpando, dissipando todo aquele mal, que Deus estava ali batalhando, que eu não estava sozinha. Deus me mostrou naquele momento que eu não estava sozinha, que ele estava ali, ele estava comigo, ele estava com meu filho, ele estava ali com a gente, presente naquele momento. Aí, querida Irmandade, depois de um trabalho muito dificultoso, eu não pude ver meu filho, eles correram com meu filho, porque meu filho nasceu praticamente morto. Meu filho foi levado para UTI, eu também fui para UTI, tive uma experiência muito horrível na UTI, vi coisas que eu nem imaginava né, que eu pudesse ver naquele lugar, um lugar frio, um lugar gelado. Parecia que eu tava dentro de um necrotério, de tão gelado que tava. E a dificuldade era tão grande, e eu só escutava. Depois, os comentários pelo hospital, conseguimos salvar 2 vidas, porque a gente ia perder as 2 vidas. E ali, querida Irmandade, o meu filho veio ter grandes problemas com 3 dias de vida. Meu filho passou pela primeira cirurgia porque estava com o intestino perfurado, e dali em diante meu filho passou por mais outras, e aí veio dar nessa gestação, né, no parto ali, veio dar uma manchinha na cabeça dele, né, deu um coágulo de sangue, e eles viram que o meu filho tinha hidrocefalia periventricular. E aí começou as lutas, que eu pensava que já estava acabando, e as lutas só estavam começando. E as dificuldades ainda iam aumentando ainda mais, e mais, e mais, e mais, porque a dificuldade ficava tanto na minha casa, quanto ali no hospital, e quanto também na vida profissional do meu esposo, que foi quando a gente começou a perder tudo, a gente não tinha mais dinheiro para nada, e o pouco de coisa que a gente tinha, ele tinha que tentar vender para poder conseguir o dinheiro ali, para poder ir pro hospital para visitar a gente. Fiquei internada ali também, e a situação ainda era de grande risco, a do bebê também, mas eles tentavam não demonstrar aquilo porque eu já estava com uma depressão e eu não sabia. E eles começaram a falar que eu tive a depressão pós-parto. As crises de ansiedade começaram a aumentar muito, eu não sabia o que estava acontecendo, eles me escondiam tudo, com medo de eu surtar, com medo do que podia acontecer, e eles começaram a me poupar, escondendo as coisas de mim, e nisso também não falava pro meu esposo, porque ele também não podia estar lá no hospital comigo, então ali eu fiquei sozinha, naquele lugar. Fomos pedir uma ajuda, um conselho da parte de Deus. E a pessoa ali dessa outra denominação onde a gente ia, nenhuma das vezes foi nos visitar, não podia. Morei durante 8 meses no hospital com meu filho. E todo esse período, meu filho passou por 33 cirurgias.
E foi um processo muito difícil das nossas vidas. Meu filho passou por 23 cirurgias antes de falecer e as demais depois, com os procedimentos, né, para tentar salvar ele. E ali, querida Irmandade, depois de 8 meses fomos para casa. O Senhor preparou de voltarmos aqui para a cidade de Mogi das Cruzes. E o Senhor preparou, deixou a casinha preparada. E a minha mãe, de início, estava com medo da gente vir para cá por conta de médico, que aqui tudo é muito longe, não sabia como que iria ser o tratamento para o meu filho. Mas ali o Senhor criou caminhos para todas as coisas e nos colocou aqui. A situação era muito difícil, era de muita humilhação, porque a gente tinha perdido tudo. A gente via com uma mão da frente e outra atrás, e tudo que a gente tínhamos era um ao outro. E um teto que iria estar sobre as nossas cabeças. E o principal, né? A família, a fé, a esperança, o amor, né? E aí o Senhor permitiu, depois de 8 meses, o meu filho vir para casa. E quando eu achei que tudo ia ficar bem, cuidava da válvula dele, tudo certinho, fazendo todo o procedimento certo, de acordo, né, com as instruções médicas. Passou um certo tempo, o meu filho voltou de novo pro hospital, ficou mais um tempinho ali, e aí teve que passar por outra cirurgia, que teve que colocar teve que refazer a cirurgia de novo da cabecinha para colocar a válvula, né? E o líquido começou a mudar de cor, então ficamos internados. O Senhor permitiu a gente voltar depois de um certo tempo de hospital, porque minha vida era hospital e casa, mas era mais hospital do que casa. Eu era só visitante da casa. E aí o Senhor permitiu de conseguirmos fazer o aniversário de 1 ano da criança. O Senhor trouxe pessoas que eu nunca vi, que eu nunca imaginei. O Senhor fez uma reunião tão linda com tantas pessoas. E foi uma festa maravilhosa. Depois disso, meu filho voltou de novo pro hospital. E ali um belo dia, tava ali lavando roupa, porque eu só tinha 2 peças de roupa, porque eu engordei muito, então eu tinha perdido todas as minhas roupas, então eu tinha que vir pra casa pra poder lavar e esperar secar. Muitas das vezes ela nem secava, eu tinha que colocar ela úmida pra voltar, pra poder voltar pro hospital, que porém já tava mais perto, tava aqui da cidade de Mogi mesmo, né? Então dava tempo de eu vir, lavar a roupa e tentar fazer a peça secar antes de eu retornar. E aconteceu que nesse período que eu tava estendendo a roupa, Deus me levou uma visão e eu vi, querida Irmandade, a criança numa bicicleta velha que tinha aqui, que era para vender na época pro ferro velho. E eu vi o meu filho sentado nessa bicicleta e um anjo empurrando ele. Os meus outros 2 filhos, um estava sentado na balança e o outro empurrando a menina que estava ali na balança. E o meu filhinho que estava ali, que não falava, que também tinha sido diagnosticado que poderia talvez não ouvir, não falar, nunca andar. Ali o Senhor me levou e me mostrou, querida Irmandade, a criança sendo empurrada ali pela bicicleta ali, muito feliz, muito sorridente. Ele olhava para mim, ele sorria, ele conversava ali comigo com o olhar dele, que só eu ali conseguia entender, porque tudo para ele era ele não ficava assim muito com o pai, era só comigo ou com o irmão dele, né, com o meu filho mais velho, que ele, nossa, tinha assim uma dependência muito grande ali, né? Então era só comigo ou com meu filho mais velho. E ali eu comecei a ver eles brincando, só que eu não entendi. Ele já tava com as roupinhas brancas. E ali eu pensei, o Senhor tá libertando meu filho, né? Só que tempos antes eu tive um sonho, eu fui muito julgada. E eu sonhei, nesse sonho falava assim: essa criança é como Jesus Cristo. Mas eu não entendia, querida Irmandade. Eu fui muito julgada quando eu fui perguntar, né, sobre esse sonho
porque fui perguntar para pessoas erradas, né? E ali, um belo dia, o Senhor falou que Jesus ele veio para libertar todos nós, e aquela criança ele veio para me libertar, que ele veio para libertar-me de todo o mal, de todo o passado, de toda a dor. E aí eu só fui entender isso depois, né? Que ele já tinha partido, que o Senhor já tinha levado ele. Depois em sonho o Senhor me dava que eu andava no cemitério. E eu ficava assim no sonho, o que eu tô fazendo nesse cemitério, né? E eu caminhava ali, indo em direção ali para onde estava a descida que levava ao túmulo das crianças, mas eu não entendi o que eu estava fazendo ali naquele lugar. Foi quando, depois de uns dias, eu voltando para casa novamente para poder continuar fazendo o mesmo procedimento de lavar a roupa, né, fazer ela secar para eu retornar. Eu estava tão cansada e ali eu ia deixar para ir no outro dia de manhã, já tinha ligado no hospital, eles tinham falado que estava tudo bem. Quando meu telefone toca, o hospital me liga, pedindo pra gente ir às pressas pro hospital. Ali eu fiquei desestruturada e a única coisa que passava na minha cabeça é: o meu filho faleceu. Eu me joguei no chão e eu começava a gritar: Deus, meu filho morreu. Deus, o que tá acontecendo? Oh, Deus, meu filho morreu. E meu esposo falava: calma, ele não morreu, só porque a gente foi chamado lá. E eu falava: morreu sim, eu sei que ele morreu. E o meu esposo perguntou: mas quem falou isso pra você? E eu falava: Deus me mostrou, meu filho morreu. E quando eu cheguei no hospital, ali a médica falou: seu filho já não tá mais aqui, mas a gente colocou ele nos equipamentos para poder ver o que a gente consegue fazer. Mas o seu filho, é o tempo de você se despedir. Naquela hora eu me joguei no chão e me prostrei e pedi para Deus me perdoar por tudo que eu tinha feito, para Deus não se esquecer de mim. E ali eu tive uma visão. Eu vi o meu filho que horas, né, semanas antes eu tinha visto ele numa bicicleta andando aqui com o anjo, e depois eu já tinha a visão vendo ele ali andando ali. Eu via ali, tinha um anjo ali que vinha junto com ele, dando a mão. Ele ia ao encontro e ele olhava pro anjo assim, e pegava na mão daquele anjo e começava a andar, e eu ali clamando, e eu ali falando. Ele olhava pro anjo como se estivesse pedindo permissão para poder me dar um adeus, para poder falar comigo. E ali ele falou comigo daquele jeito que só eu consegui entender, querida Irmandade. E ele falou assim: calma, mamãe, calma, eu tô voltando pra minha casa e eu te amo. Aquilo ficou em mim. E aí eu via uma cadeira vindo com muita luz. E nessa cadeira tinha alguém sentado que refletia muita luz. Era muito forte, era muito forte. E nisso ele olhava pra frente, aquele anjo, o qual ele pediu permissão, em momento nenhum olhou pra ele. Quando ele foi pedir permissão, aquele anjo só olhava pra frente. Era só pra frente, aquele anjo não olhava pra ele, não olhava pra mim, aquele anjo não olhava pra lado nenhum. Mas autorizou, deu a permissão pra ele falar comigo. E ali alguém me chamou, fui dispersada ali com o barulho e não consegui ver mais nada. Quando eu abri os meus joelhos de novo, eu não via mais nada. Eu não conseguia ver mais nada, mas eu só ficava com aquilo: calma, mamãe, calma. Eu estou voltando para minha casa e eu te amo. E quando eu levantei, eu falei: se o meu filho tá voltando para casa, meu filho tá voltando para mim. Deus pegou ele, curou ele. E ele tá voltando curado, ele tá voltando liberto. Mas não é. Deus já tinha levado ele. E ali as máquinas começou a apitar, daquela parada cardíaca, e aquele corre, tudo que eu gritava: eu quero meu filho, eu quero meu filho. E ali ficamos na minha rebeldia mais 4 dias. Aí tiraram ele do isolamento, levaram ele ali pra sala junto com outras crianças, né? E
E uma médica chegou até mim e falou assim: olha, mãe, seu filho tá sofrendo, olha pra ele. E você também tá sofrendo. E o seu filho não tá mais aqui. Deixa o seu filho ir. Você precisa deixar o seu filho partir. E eu falava assim pra ela: não, eu creio no milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus falou pra mim que vai fazer um milagre. Eu creio no milagre. E ela pegou e falou assim: pensa nisso, mãe. E eu fiquei revoltada com aquela médica. A minha mente só manipulava, assim, sabe? Como que pode? A minha mente não conseguia processar mais nada. E eu comecei a me revoltar, a ter tristeza, a ver que aquela mulher assim, não tinha sentimento, porque era o meu filho que estava ali, eu era a mãe. Foi quando meu filho teve uma outra parada cardíaca, trouxeram, depois teve outra, e o meu filho só inchando, e aí a médica falou: os órgãos dele já estão todos parados, mãe. Os órgãos dele estão todos parados. E eu falava: eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Ela falou assim: olha, você tá vendo, ele tá sofrendo. Foi quando eu fechei os meus olhos e comecei a falar com o Senhor. E eu ouvi aquela voz: eu não vou fazer nada. Nada enquanto você não permitir. Mas tudo está nas tuas mãos. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E foi quando eu falei: tá bom, Senhor. Então leva ele embora. Só que o Senhor vai ter que se responsabilizar de cuidar de mim. E foi quando a máquina começou a pitar de novo. E aquele corre, começaram a me tirar. E eu fiquei cega, eu só queria sair de lá e me jogar na frente do primeiro carro que eu achasse. Mas parece que aquele hospital ficou tudo trancado. Era como se fosse um presídio. Todo lado que eu olhava só tinha grade e parede, grade e parede. Foi quando eu comecei a chorar no corredor. E eu falava assim: Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? O Senhor tá me punindo por quê, meu Deus? Deixa eu te pedir perdão. Por que o Senhor tá me punindo dessa forma? O que eu fiz pra ti, meu Deus? Minha vida foi só sofrer, e eu tenho que sofrer mais. Por quê, meu Deus? Por quê? E ali o inimigo soprava: tá vendo? Oh, tá vendo? Odeia esse seu Deus. Nega esse seu Deus. Ele não pode fazer nada pra você, tá vendo? E aquilo começou a me criar uma revolta. E eu gritava com Deus. E as pessoas começaram a achar até que eu tava louca. Porque eu perdi o controle de tudo. Foi quando eu ouvi assim, como se tivesse uma pessoa falando comigo novamente: volta para aquele quarto. Volta para aquele quarto. E eu falava: eu não vou voltar. Você matou meu filho. Eu não vou voltar. Você tirou meu filho de mim. Eu já nem lembrava que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Porque eu perdi toda a minha noção. E a dor era tão grande, a revolta era grande. E ali o Senhor falava: volta pro quarto, obedece e volta, porque teu filho tá lá. E eu já falei que eu não vou fazer nada enquanto você não permitir. E quando eu voltei, o meu filho tava lá e a médica mais uma vez: olha, ele tá aí. Você acha certo ele sofrer? E aí eu sentei ali, passei aquela noite, fiquei meditando naquilo, e fiquei meditando, e falando para Deus: Senhor, cura meu coração, cura minha alma, fala comigo, Senhor, me dá uma saída, manda um anjo, manda alguém, Senhor. E o Senhor já tinha mandado o tempo todo, eu que não estava enxergando. Até que então o grandioso Deus colocou a paz no meu coração. E ele falou mais uma vez: eu só vou levar quando você estiver preparada. E ali eu falei: Senhor, o Senhor vai se responsabilizar de cuidar de mim. O Senhor vai se responsabilizar de tirar toda essa dor.
E ali eu senti uma paz, eu olhava pro meu filho, e o meu filho parecia que estava tão triste, já não conseguia ver os olhinhos dele mais, porque estava muito inchado, já não se via mais nada. E ali o Senhor então recolheu o meu filho. Mas antes de recolher o meu filho, o Senhor me permitiu de eu ser, né, estava consciente, porque eu tinha falado com Deus, eu comecei a passar mal. E ali o Senhor permitiu de eu ser medicada. E tomei muitos ali medicamentos fortíssimos para poder, né, lidar com o que viria à frente ali. Foi quando eu vi que tudo aquilo era real. Que quando eu voltei, meu filho já não estava mais lá. E a doutora falou assim: mãe, quer se despedir do seu filho? E eu só tremia, eu não conseguia falar mais nada, eu não tinha reação de nada. Foi quando ela desligou todos os aparelhos, pegou o meu Caleb, que liou e colocou nos meus braços. E ali eu fui vendo que todo aquele inchaço que tava nele, o Senhor já tava tirando. E eu já conseguia ver os olhinhos dele. E ali o Senhor... E ali o Senhor foi me mostrando que aquela criança nunca foi minha, que Ele só veio para me libertar. Conseguia raciocinar, eu não conseguia pensar em nada, só via aqueles montes de pessoas chegando para me apoiar, amigos, família. E quando eu escutei a palavra: pode deixar que eu compro o caixão, porque eu não tinha dinheiro para nada, eu não sabia como que ia ser. Aí eu vi, isso é real. O meu filho não vai mais voltar. O meu filho não vai mais voltar para mim. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque o meu filho veio, fez muitas obras, eu vi muitos milagres através da vida do meu filho. Eu vi uma pessoa que era nada, uma pessoa que era dada como o pior ser, Deus fazendo uma mudança. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sei que eu não sou a primeira mãe a passar por isso, não vou ser a única. Eu sofro muito, mas eu sei que Ele está num bom lugar, Ele está com Deus. E eu louvo e agradeço porque Ele libertou a minha vida, Ele libertou a minha alma. Eu andava por caminhos escuros, muito revoltada com a minha infância, com todo o meu passado. E Ele veio me fazendo ser uma pessoa melhor. Hoje, tudo que eu sou, que eu me tornei, foi graças a Ele. E foi por graças a Ele que eu fui resgatada, minha família também. Hoje estamos na congregação novamente há 2 anos. Novamente nessa graça maravilhosa, o qual eu falo para Deus que nunca mais eu quero sair. E que eu me arrependo muito de tudo que eu fiz, de não ter ficado. E eu louvo e agradeço por tudo. Meu filho, ele toca, né, tá estudando música, violino. A minha filha, Deus preparou a vaga numa escola de surdos. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom e maravilhoso, que Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha na dor, Ele trabalha a todo momento e Ele nunca desampara os seus. Eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço por estar podendo contar o meu testemunho. Deus seja louvado. Amém. Aproveitar a oportunidade também para poder dizer que as obras de Deus não pararam por aí. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossas vidas. O Senhor tem feito muitas coisas lindas mesmo.
A gente tem vivido cada dia que passa o melhor de Deus em nossas vidas. Não tenho não tenho palavras para agradecer, né? Apesar de todo o sofrimento, de toda a luta que passamos ali, ainda assim o Senhor tem tido grande misericórdia de nós, vindo ao nosso encontro, ao nosso socorro. O Senhor nos ajudou, nos libertou e levou para si aquele que já era dele, né? Que nunca foi meu. Eu espero de coração que esse testemunho possa alcançar outros corações, outras vidas que também sofreram, né? Ou que já passaram ou que estão passando por esse mesmo processo qual eu passei. Mas eu quero deixar aqui uma mensaginha de que, né, Deus, Ele permite sim passarmos por situações, mas a todo momento Ele passa conosco e dói tanto em nós quanto nele, né? Mas o Senhor, Ele sabe como trabalha, Ele sabe como vem ao nosso encontro. Talvez se eu não tivesse passado por isso, a gente não teríamos voltado, né, para essa graça, e a gente não, assim, eu não teria visto as lindas obras que Deus vem fazendo. O meu esposo não gostava da congregação, como eu relatei antes. Hoje o meu esposo, Deus colocou no coração dele o desejo de ser músico, meu filho também, e Deus preparou os instrumentos deles, a minha filha também, com o sonho de tocar órgão, o Senhor tem colocado no coração dela, e do violão. O Senhor preparou o violão para minha filha, o Senhor preparou o saxofone para o meu esposo, e o Senhor preparou o violino do meu filho. E nós estamos aqui dando glória a Deus e dizendo que Deus é bom. Não só porque Ele nos preparou, né? Mas porque hoje podemos dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e que nós somos muito felizes e que nunca fomos tão felizes em todas as nossas vidas, né? Em todos os nossos anos, né? De vida. Até o dia de hoje, como estamos sendo, né? De hoje, assim, que eu quero dizer de todo aquele momento de sofrimento, né? Mas de 2 anos para cá, nós temos vivido, assim, os melhores momentos das nossas vidas. Os maiores e melhores e mais lindos, porque o Senhor se faz presente, a paz dele se faz presente. E Ele está o tempo todo nos confortando e nos consolando. Então, se por algum motivo alguém se afastou ou conhece alguém que tenha se afastado, né? Fique em paz, descanse o seu coração, porque a gente sim pode virar as costas para Deus, mas o Senhor, Ele nunca vira as costas para a gente. Por mais que nos esquecemos do Senhor, Ele sempre nos guarda e nos livra, porque eu andei por tantos lugares, por tantos caminhos, e o Senhor esteve ali presente, me guardando, me livrando. O Senhor permitiu sim da minha filha perder a audição, perder a fala, mas o Senhor tem feito grandes coisas. Eu creio no milagre, que tudo é no tempo de Deus. O Senhor tem um tempo determinado, né, para todas as coisas, e Ele tem já um tempo certo para poder vir ao nosso encontro, e eu creio que o Senhor, o maior milagre o Senhor já fez. É que a minha filha, ela desceu as águas também do santo batismo, aceitou ali o Senhor, e a surda que não ouvia, que não ouve e não conseguia falar, desceu ali, ela subiu as escadas e desceu aquele tanque dando glória e aleluia. E a minha filha desceu ali as águas, porque foi a revelação de um sonho também, que se o Senhor me der oportunidade,
depois de poder contar esse testemunho, essa obra linda também, vai ser com grande prazer, assim como também, né, a obra linda que Deus tem feito na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Os dois desceram as águas no mesmo dia. O Senhor chamou e foi uma linda festa. Então eu sou muito grata porque hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e que somos muito felizes com a graça de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade também de poder estar contando esse testemunho, de poder estar aqui falando, gravando aqui esse testemunho dessa linda obra que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Quero agradecer imensamente a esse canal Comunhão com Deus, que não só esse testemunho, como todos os outros testemunhos possam alcançar os corações. E eu desejo a todos uma ótima noite ou um bom dia, não sei em qual horário que vão ouvir, e que a paz de Deus esteja com cada um de vós e que Deus os abençoe.